como cada equipe deve vir para a temporada de 2026 da F1. Recentemente teve um vídeo aqui no clube já discutindo as expectativas para a temporada de 2026 da Audi, né? 4 razões para acreditar que a Audi pode sim fazer um bom ano, e muita gente estava perguntando como que iam ser as outras equipes, quais as expectativas para as outras equipes pensando nessa temporada de 2026. Quem já começa com o pé direito, quem começa ali um pouco atrás, já tendo que pensar no que fazer para os próximos anos, para conseguir acompanhar as equipes. E exatamente isso que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje, naquele formato que a gente já fez algumas vezes, de separar em tier list. Então a gente tem aqui uma tier list com 4 opções falando do vem forte para 2026, vai fazer uma graça ali, vai chegar, vai poder brigar uma vitória ou outra, pode quem sabe pegar um pódio sim, mas não vai estar entre as favoritas, vamos dizer dessa forma, quem tá no meio do pelotão e quem tá no fundo do pelotão. Como cada equipe então começa, qual é a visão que eu tenho baseada nas informações, do que a gente consegue, nas notícias, de como cada equipe começa a temporada de 2026. A começar com a Alpine, o nosso primeiro nome aqui da lista. E a Alpine vem nesse ano já com uma boa expectativa, entrada dos novos motores, né? O motor Mercedes, que supostamente vai ser o melhor motor nesse início de temporada por conta da brecha do regulamento que a Mercedes supostamente teria encontrado para colocar no seu carro. E isso traz uma expectativa positiva, ainda mais porque a Alpine foi uma das equipes que desistiu da temporada de 2025, usaram muitas peças da temporada de 2024 no carro de 2025, exatamente para economizar e liberar espaço no teto de gastos para poder investir na temporada de 2026, então é uma expectativa muito grande de que eles venham com um bom carro, de que eles venham aqui em 2026 já para fazer uma graça. Só que eu ainda assim vou colocar eles numa equipe meio de pelotão. Eles podem até fazer a sua graça? Podem. Pode ser que eu esteja até colocando um pouco abaixo. Mas a verdade é que eu ainda não tenho toda essa confiança na Alpine, pensando em como as coisas vêm acontecendo. A Alpine vem de uma reformulação gigantesca que tá rolando dentro da equipe, né? Fechou uma das suas fábricas, a fábrica que trabalhava no motor, e agora vai estar trabalhando como cliente da Mercedes. Então teve que adaptar todas as suas operações, tudo o que eles estavam fazendo para se encaixar ao novo motor. Por conta disso, por conta de estar uma equipe que investiu muito para 2026 e agora vem se adaptando num motor muito mais competitivo do que os motores Renault vinham sendo nesses últimos anos, eu acredito que eles vão dar um salto e vão ser consistentes ali no meio de pelotão. O Colapinto, o Gasly vão ter um carro capaz de brigar por pontos com frequência, mas não vai ser um tipo de carro que seja capaz de entregar para eles uma máquina que consistentemente possa estar numa posição de pódio, possa estar numa posição de vitória. Uma corrida ou outra eventualmente pode acontecer, como foi 2024 mesmo no GP do Brasil? Acredito que sim. Mas é uma equipe que vem de todo esse processo, de toda essa reestruturação interna que está acontecendo, e esses são pontos que pesam contra para mim, mas por conta desses outros fatores positivos, do motor novo, de todo o investimento que foi feito para a temporada de 2026, o Briatore tomando um pouco das rédeas para tentar diminuir essa burocracia interna, porque a Alpine é uma equipe muito rígida, que tem uma burocracia gigantesca para que qualquer tomada de decisão seja feita lá dentro. Eu acho que isso pode ajudar eles a darem um primeiro passo, mas ainda não vão ser uma equipe que vão estar ali disputando ou almejando, pelo menos, vitórias como objetivo principal nessa temporada. Nossa próxima equipe da lista é a Aston Martin. E essa é uma equipe que eu também fiquei com uma certa dúvida entre 2 blocos para colocar ela, e eu vou explicar aqui já para vocês. Os primeiros argumentos, os argumentos positivos que me fizeram considerar bem a Aston Martin é a questão da entrada do motor Honda, né? Essa parceria exclusiva, vai ser a única equipe fornecida pelo motor Honda, e o motor Honda vem de ótimos anos da Fórmula 1. Claro que é um regulamento novo, não significa que eles vão acertar. Como a gente já sabe, né? Rumores apontam que o motor Mercedes e o Red Bull talvez sejam os melhores, mas ainda assim a Honda sempre se mostrou ser uma montadora capaz de fazer um motor bom o suficiente para estar lá no topo da Fórmula 1. Além disso, eles também têm o Adrian Newey, que ficou 100% focado em desenhar e projetar este carro para 2026. E isso é um fator positivo. A gente está falando de um cara que é um gênio da Fórmula 1, construiu vários carros dominantes ao longo da história, recentemente construiu um carro dominante, o de 2023, que o Verstappen passou o carro, literalmente, na temporada, venceu tudo, absolutamente tudo que podia. Então, estes pontos positivos eu acho que fazem diferença para Aston Martin. Eles também têm a fábrica já nova pronta, tem o túnel de vento, eles têm todos os equipamentos de ponta só deles, uma parceria de motor só deles, que tem tudo para dar certo. Agora, 2 pontos que jogam a Aston Martin para baixo, para mim, vem exatamente um ponto positivo. O primeiro deles é a questão do Adrian Newey.
O Adrian Newey é um cara inteligente, eu tenho certeza que, dado o tempo, ele fez um carro minimamente decente. No pior dos cenários, é um carro ali meio de pelotão, vamos dizer dessa forma. Só que ele não é só o projetista mais, agora ele é o chefe de equipe. E o chefe de equipe, ele não tem só mais a responsabilidade de projetar o carro. O chefe de equipe lidera todo o projeto, ele tem que jogar o jogo político, ele tem que fazer muito mais coisa em relação a patrocinadores, em relação à política lá do paddock, do que só fazer o trabalho que o Adrian Newey está acostumado a fazer. Claro que tem alguns rumores de que ele, como chefe de equipe, estaria indo atrás de alguém para exercer uma função política no lugar dele. Houve até alguns rumores de que o Christian Horner teria feito uma visita noturna a Aston Martin, que seria o Adrian Newey tentando convencer ele de fazer essa função, enquanto o Adrian Newey seria o chefe ali, ele que mandaria na equipe. O Horner seria a questão política, de marketing, de negociação, de falar com as outras equipes, de jogar o jogo sujo com a FIA. Ele teria essa ajuda, mas isso tudo é muito rumor. E o Adrian Newey me passa ainda essa pulga atrás da orelha de que ele vai saber jogar esse jogo político. Em questão de projetar carro, não tenho dúvidas. Mas esta outra parte, a gente pelo menos não sabe da capacidade dele de fazer isso. E isso pode ser um problema para Aston Martin. Outro problema sempre vai ser um dos pilotos. O Lance Stroll sempre vai ser um pé atrás, sempre vai impedir a Aston Martin de ter um começo bom, de ser uma equipe competitiva de alguma forma. Então, por conta disso, por conta desses dois fatores que me preocupam muito, eu estava pensando, honestamente, em colocar ela como bem forte para 2026, mas eu vou botar em fazer uma graça. Acho que vai ter um carro bom, um carro que pode surpreender, pegar um pódio ou outro, quem sabe uma vitória, pode ali encher o saco das equipes principais durante a temporada, mas os pontos negativos para mim são muito grandes e, se não forem bem cuidados, podem se tornar um grande problema para Aston Martin, que é uma equipe que já mostrou dificuldades quando as coisas não dão certo para eles. Próximo nome da nossa lista é Audi, e eu já discuti bastante sobre eles nesse vídeo que tá aparecendo no card aqui para vocês, se vocês quiserem conferir, né, falando sobre todos os pontos positivos, mas em resumo, é uma equipe que chega com o investimento da Audi, que entra em categorias de automobilismo para vencer, eles não entram para ser mais um, eles entram para estar no topo, então isso é um ponto positivo. Eles têm todo o dinheiro, eles reformaram as fábricas da Sauber, colocaram equipamentos de ponta, vem fazendo isso ainda, construíram escritórios novos, colocaram em Silverstone para conseguir atrair talentos, porque esse era o problema, né? Trazer talentos para longe do mundo da Fórmula 1, que era lá na Suíça, onde ficava a fábrica da Sauber, era muito difícil. Agora eles têm essa nova fábrica em Silverstone, que ajuda a atrair esses talentos. Então eles têm muitos pontos positivos. O peso da Audi, todo o investimento que eles fazem, com certeza vai ajudar. Eles têm o Mattia Binotto, por exemplo, liderando o projeto de motores. Só que exatamente esse é o ponto que eu quero trazer. O Mattia Binotto é um cara que entende de motor, e eu acredito na capacidade dele de fazer Audi, dar esse próximo passo, mas ele já foi muito claro e falou que é muito inocente acreditar que a Audi vai chegar e fazer já o melhor motor. Uma equipe que não tem essa expertise, trouxe pessoas com esse conhecimento, claro, mas é a primeira vez que a Audi está produzindo um motor. Está produzindo do zero. Então, é um caminho muito difícil, é um caminho muito demorado, e que a expectativa é que só em 2030 a Audi seja uma equipe capaz de disputar títulos. E por conta disso, desse conhecimento, disso que a gente sabe, né, e conhecendo esse poder de financiamento da Audi, esse poder financeiro da Audi, o fato de ser a estreia dela mesmo assumindo uma outra equipe, eu vou colocar como uma equipe de meio de pelotão. Pode, eventualmente, sonhar com alguma coisa, acredito que pode, dependendo das circunstâncias da corrida, mas vem para disputar consistentemente ali no meio de pelotão, ser muito melhor do que a Sauber era, um carro que pode pontuar todas as corridas, mas sonhar com algo a mais é, como a própria frase aqui já foi dita, sonhar com algo a mais. Próximo nome, a Ferrari, a equipe que sempre começa a pré-temporada como tá construindo o melhor carro. A Ferrari encontrou um segundo, a Ferrari encontrou um centésimo nos testes de pré-temporada, nessa nova atualização chega na temporada e eles nunca fazem nada. Um grande problema que ficou evidente da Ferrari ao longo desse último regulamento, né, desses últimos anos do efeito solo, é a dificuldade que a Ferrari tem em evoluir o carro. Muitas temporadas eles começaram bem, o próprio 2025 eles começaram muito bem, 2024 eles começaram bem, 2022 principalmente foi quando eles começaram muito bem no novo regulamento, estreia do novo regulamento, eles tinham um carro vencendo corridas, liderando o Mundial. Então, todos esses anos eles começam bem, tem um carro ali capaz de ficar disputando pódios, vitórias, por exemplo, nesse ano mesmo o Hamilton vencendo a sprint da China, o Leclerc pegando seus pódios, e conforme o ano passa, eles sempre trazem uma atualização que ferra tudo e eles ficam meses tentando corrigir ela. Todos os anos foi a mesma coisa. 2022 foi isso, 2023 teve isso, 2024 teve isso, 2025 teve isso. Eles começam bem, lançam uma atualização que ferra o carro, e daí eles não sabem o que fazer, ficam perdidos tentando arrumar, e quando arrumam o carro já é tarde demais. E no caso do ano passado nem arrumaram, né? Mas aí eles desistiram, começou a dar errado, eles já falaram, meu irmão, larga fora, vamos focar em 2026. E esse é um ponto que pode
pesar em favor da Ferrari agora em 2026. Exatamente o fato de que eles chegam com um carro que, teoricamente, eles investiram muito pesado nesse ano. Inclusive, nos testes de pré-temporada, né? No primeiro teste, eles vão com um carro, e no segundo teste, eles vão com outro carro. Isso é algo que já foi anunciado. Eles falaram que no primeiro teste, eles vão com um carro que não vai ser o carro que eles vão usar na temporada, mas principalmente para testar a parte interna, o motor, os componentes eletrônicos, ver se está tudo certo. Daí, no segundo teste, eles vão com o carro, de fato, que eles pretendem usar durante a temporada. Eu vou falar a verdade, isso, de certa forma, baseado no que a gente viu, eu sei que eu zico muito a Ferrari de dar confiança pra eles e tal. Eu tenho uma certa confiança de que a Ferrari vai ser mais consistente nessa temporada. Não que vai ser capaz de disputar o título. Eu não acho que a Ferrari vem pra disputar o título de 2026. Mas eu acho que ela vem pra ser um carro muito mais consistente. Um carro muito mais estável pro Lewis e pro Charles conseguirem entregar os resultados que a gente sabe que os dois podem. Apesar da temporada do Lewis ter sido bem ruim, ainda assim, se ele se encontrar numa zona de conforto, a gente sabe que ele é capaz de entregar bons resultados. Por isso, pra mim, a Ferrari vai fazer uma graça. Ela não chega pra disputar o título, definitivamente, mas é capaz de encontrar uma consistência e conseguir entregar resultados minimamente decentes, melhores. Eu espero que eles corrijam esses problemas de evolução do carro, que eles tenham aprendido a lição nesses últimos anos e que esse tempo que eles passaram investindo no carro de 2026 traga um efeito agora. O próximo nome é a Racing Bulls, e ela tá muito condicionada a o que for o carro da Red Bull, né? Porque, querendo ou não, muito do que vem de uma equipe vai pra outra. Eles falam que não, mas no fundo a gente sabe que vai. E o motor principalmente, né? Porque tá sendo a estreia do motor Red Bull Ford, primeira vez deles fazerem esse motor. Vou discutir isso melhor um pouco quando a gente chegar no bloco da Red Bull. Mas a Racing Bulls é muito condicionada ao que for de resultado da Red Bull. Ainda assim, não acho que eles venham forte para 2026, evidentemente. Eles não vão fazer uma graça, apesar de ter pego um pódio no ano passado. Foi circunstancial e muito da habilidade do Isaac também. Então, para mim, o peso realmente fica na questão de se eles vão ser uma equipe de fundo ou de meio de pelotão. Por conta de coisas que eu vou discutir quando a gente chegar na questão da Red Bull, eu vou colocar aqui a Racing Bulls como fundo de pelotão. O Lawson, apesar de ter melhorado, ainda também é um piloto que não passa toda essa confiança pra mim. E eles vão ter do outro lado um Lindblad chegando muito cedo na Fórmula 1, que vai ter um ano de adaptação, ele não vai ter um bom ano. Eu vou ter um vídeo de previsões da temporada ainda, eu vou falar melhor, mas eu já adianto que eu não sei se o Lindblad vai ter um bom ano de estreia. Chega muito cru na Fórmula 1, sem pra mim ter mostrado tudo isso nas categorias de base ainda. De qualquer forma, acredito que esses fatores jogam a Racing Bulls pro fundo do pelotão. Próximo nome da nossa lista é a Williams. E eu já discuti algumas vezes com vocês a questão da Williams, as expectativas para a temporada, especialmente o fato do James Vowles já deixar muito claro que a Williams também não tá chegando aqui, não é bobagem acreditar que a Williams vai dar esse salto, já brigar por título, já brigar por vitórias, assim, pode acontecer, pode, mas não é o que eles planejam. Um fato é que 2025 da Williams, eles foram a primeira equipe a desligar o túnel de vento para 2025 e focar no carro de 2026, e ainda assim terminaram em quinto lugar, pegando pódios mais para metade final da temporada. O que é algo surpreendente. E a Williams vem tendo muitos investimentos internos. Um deles é a reforma da fábrica. O James Vowles já confirmou que a Dorilton Capital está investindo pesado nisso. Eles dão o dinheiro pro James Vowles fazer o que ele acha que é certo. Contratar pessoal, reformar a fábrica, renovar processos internos que estavam muito atrasados, como aquela história bizarra que, pra mim, cara, é sempre bizarro pensar, que a Williams inteira era controlada por uma planilha de Excel. E o James Vowles teve que chegar lá e falar, gente, não é possível isso. Não é possível que vocês estão gerindo uma equipe de Fórmula 1 com uma planilha de Excel controlando tudo. Então foi muita coisa que ele teve que arrumar e ele vinha organizando a casinha. Ele conseguiu atrair o Carlos Sainz para Williams. O Sainz tinha várias propostas. Ele tinha proposta da Alpine, ele tinha proposta da Audi, ele tinha proposta de mais uma equipe que eu não vou me lembrar qual que é agora. E ele escolheu a Williams, porque o James Vowles apresentou um projeto. E o projeto de James Vowles vem se mostrando muito bom. Vem se mostrando evoluindo a cada passo que ele dá. Então assim, esse ano, motor Mercedes do jeito que promete estar, com a Williams tendo focado totalmente no carro desse ano no ano passado, e fazendo o que fez no ano passado, eu realmente acredito que a Williams vem pra fazer uma graça. É uma equipe que tá ali pra fazer uma graça. Pode pegar um pódiozinho, pode brigar por uma vitória em uma corrida caótica, porque vai estar em posições ali na frente. Vai brigar pelo título? Não. É bem possível que, inclusive, termine de novo na 5ª colocação do campeonato mundial. Mas com o motor Mercedes do jeito que tá, com a equipe provando que é capaz de construir um carro competitivo como fizeram no ano passado, e focando 100% agora no carro de 2026, com a dupla que tem de Albon e Sainz, que pra mim é uma das mais fortes do grid,
eles são capazes sim de fazer uma graça em 2026. Próximo nome da lista é a Haas. E a Haas foi uma das equipes também que desligou bem cedo os investimentos na equipe de 2025. Só que eu vou ser meio pessimista em relação à Haas e eu vou colocar que eles vão ficar no fundo do pelotão. O fato é que a Haas é uma equipe que tá muito no grid da Fórmula 1 para completar o grid. Não é uma equipe que apresenta reais ambições. Claro que tem toda a relação agora com a Toyota, mas ainda não é a Toyota. Não tem pilotos Toyota, a Toyota não tem esse poder de tomada de decisão ainda. Eu acredito que eventualmente vai virar Toyota. Eu genuinamente acredito que daqui uns 5, 6 anos a equipe virará a Toyota. Essa parceria técnica das duas equipes, das duas empresas, envolve muito a Toyota coletar esses dados para se preparar para uma eventual entrada na Fórmula 1 de fato. Mas enquanto isso, eles ainda são a Haas, que não tem essa ambição competitiva, não tem esse grande objetivo de ser uma equipe. Uma das vagas deles é da Ferrari, inclusive, que é do Oliver Behrman. O outro piloto é o Ocon, que pra mim fez um péssimo ano em 2025 e deve fazer em 2026 também. O Ocon foi muito fraco nessa temporada e deve ser fraco de novo em 2026. Então, assim, com o motor Ferrari, com essas ambições que vem e com o que parece estar rolando de mudança, eu acho difícil que eles não sejam fundo de pelotão agora em 2026. Próximo nome é a Cadillac, e esse daqui eu já adianto também pra vocês, pra mim, fundo de pelotão. Uma equipe entrando do zero. Não é nem parecido com o caso da Audi. Não é o caso da Audi, e muita gente fica falando, não, eles vão fazer uma Brown GP. Não acho que seja possível fazer, porque primeiro que a Brown GP foi uma situação muito específica, que aconteceu uma vez na história da Fórmula 1, não é uma parada que vai acontecer uma vez a cada década. E ainda assim, hoje em dia, a Fórmula 1 exige gastos exorbitantes para você conseguir tirar um micro de performance. Não tem uma grande atualização que você pode encontrar que vai fazer esse salto gigantesco e te dar essa vantagem quilométrica em relação às outras equipes e tal. Claro que você tem a questão dos motores e isso pode sim fazer uma diferença, mas a Cadillac nem controla o próprio motor, né? Quem controla é a Ferrari. E equipes de motor Ferrari já não são melhores que a Ferrari, isso não acontece. A Ferrari, todas as equipes que são clientes da Ferrari nunca são melhores que a Ferrari, isso é um fato. Isso nunca acontece. Então, assim, nesse sentido, a Cadillac entrando pela primeira vez na Fórmula 1, começando tudo do zero. Eles não assumiram outra equipe, eles não pegaram a expertise de outra equipe. Eles contrataram pessoas, claro, mas tudo subindo do zero. A fábrica, o carro, o motor não. O motor ainda vai ser no futuro, o motor Cadillac, agora ainda é Ferrari. Mas tudo surgindo do zero. Eu acho muito difícil que essa equipe não seja fundo de pelotão. Se eles forem meio de pelotão, já é uma grande vitória para a Cadillac, essa é a verdade. Então, assim, para mim é muito difícil que a Cadillac não venha para ficar no fundo do pelotão em 2026. A longo prazo, acredito que essa equipe possa evoluir. Com certeza vai. Eles têm o plano, obviamente, de trazer o Colton Herta. Isso deve acontecer. Eles têm outros pilotos que eles vêm monitorando ali para trazer como jovens talentos. O que eles querem agora é uma estabilidade. Completar o primeiro ano. Acho que esse é o grande objetivo. Completar o primeiro ano. Trouxeram Bottas e Pérez, que são pilotos que não vão bater. São pilotos que têm com um carro estável, caso seja. Eles conseguem completar as corridas, que acho que essa é a principal importância, para que a Cadillac tenha esse tempo de pista, vá se acostumando com o que é o mundo da Fórmula 1 e eventualmente evolua. Mas agora, 2026... é um ano para eles ficarem no fundo do pelotão. Então a gente chega nas 3 últimas equipes, né? O top 3 do último Mundial, McLaren, Red Bull e Mercedes. Começando ali então com a McLaren, atual campeã de construtoras e de pilotos, com o Lando Norris. Ela deve vir muito forte em 2026 novamente. Não tem como uma equipe desaprender tanto de um ano para o outro. Eu ia falar isso, mas eu acabei de lembrar que a Mercedes fez isso quase de 2021 para 2022, apesar de que o carro da Mercedes ainda assim conseguia vez ou outra fazer sua graça ali, mas era muito ruim comparado ao que você sabia que a Mercedes podia fazer. A Mercedes, em geral, foi muito mal nesse regulamento do efeito solo, né? Eles não conseguiram se encontrar dentro dele, tiveram muitas dificuldades. Mas agora a gente tá falando da McLaren. E a McLaren foi uma equipe que dominou, principalmente na parte final dele. Foi uma equipe que entendeu ele na parte final muito melhor do que a Red Bull, que era a equipe que vinha dominando esse regulamento, e conseguiu construir o melhor maquinário nas 2 últimas temporadas. E isso permitiu para eles uma vantagem competitiva de que eles puderam desligar o projeto da McLaren de 2025 muito antes. Antes mesmo deles serem campeões de construtores, eles já tinham parado de atualizar o carro de 2025 para focar em 2026. Então, eles vêm muito forte em relação a outras equipes, como Mercedes, como a própria Red Bull, que a gente vai discutir aqui, que ainda continuaram atualizando em 2025. E eu acredito que por conta disso, o fato de eles estarem usando ainda o motor Mercedes, que é provavelmente o melhor motor que a gente vai ter no começo desse novo regulamento, eles vêm forte para 2026. Eu acho que a McLaren segue como uma das favoritas ao título. Vai construir um carro para estar lá na frente, para estar
entre as melhores da Fórmula 1, ou tentar papar ali o tricampeonato consecutivo, né, de construtores, ou pelo menos estar na briga por ele, vencer corridas com consistência, já que os seus pilotos são capazes de fazer isso. Eles são inconsistentes? São. Mas eles provaram ao longo da temporada que entre eles podem muito bem vencer várias corridas na temporada. E fizeram isso e ajudaram a McLaren a ser campeã de construtores. Então, se o carro da McLaren for bom o suficiente, mais uma vez eu acredito que o Piastri e o Norris consigam ajudar a equipe no Mundial de Construtores. Se eles vão disputar o título ou não, guardo isso pro vídeo de previsões. Mas ajudar a equipe é evidente que eles podem fazer como fizeram nessa temporada. Próximo nome da nossa lista é a Red Bull. A Red Bull é uma equipe que me dá uma certa incógnita também, que eu tive uma certa dificuldade de onde colocar. Mas, com certa confiança, eu coloco eles em fazer uma graça. E não como vem forte para 2026. Isso significa que o Verstappen não vai disputar o título? Não. A Red Bull não ser a melhor equipe não significa que o Verstappen não vai disputar o título. Claro que ele precisa de um carro que seja pelo menos a segunda ou terceira força, beleza. Mas a Red Bull forçou muito o resto de 2025 para tentar ajudar o Max a ganhar o título. Isso é evidente, o próprio Messier admitiu isso, que eles forçaram muitos investimentos em 2025, talvez custando um pouco desse tempo em 2026, para ajudar o Max ali, para dar essa confiança. O objetivo principal era mostrar pro Max, ó, no meu comando, eu posso fazer esse carro ser competitivo. Talvez a gente não comece do melhor jeito em 2026, mas eu sei fazer um carro bom pra você, Max. O objetivo era realmente mostrar pro Max que na gestão Laura Messier, a Red Bull poderia disputar um título, porque tinha todos aqueles rumores de que ele poderia sair, de que ele poderia vir outra equipe, se no final de 2026 ele não estivesse confiante, e o Laurent Messier fez tudo isso para tentar provar pro Max de que ele é um gestor capaz de construir um carro e dar um carro pro Max vencer mais um título mundial. E o Max tá cheio de elogios, ele tá adorando o trabalho do Messier, então acho que ele já conseguiu comprar isso. O problema é que isso pode custar o começo de 2026, especialmente porque a Red Bull tá fazendo um motor próprio agora. O motor Red Bull Ford, né? Eles estão construindo um motor próprio agora e é algo muito louco quando você parar pra pensar, mesmo que eles tenham o auxílio da Ford, é uma empresa de energético fazendo o próprio motor. Contrataram engenheiros da Honda que trabalhavam lá com eles? Contrataram. Tem a parceria da Ford? Tem. Mas é a Red Bull produzindo o motor. Isso é algo muito louco, é uma coisa que você não consegue acertar de primeiro. O motor pode ser bom, inclusive até teriam supostamente descoberto a brecha que a Mercedes descobriu. Só que tem dois pontos que me jogam um pouco atrás e que fazem eu achar que eles vão estar um pouco atrás da Mercedes nisso. Que é, o primeiro ponto, alguns rumores apontam que eles descobriram essa brecha, mas não tão efetivo quanto o da Mercedes. Então eles ainda estão melhores que os outros. Por isso que assim, falando deles fazer uma graça, que até, a ordem não importa, mas eu até colocaria eles, como o melhor de fazer uma graça. Porque eles estão melhores que o resto, mas não tão efetivos quanto a Mercedes. E isso pode fazer uma diferença, então eu não acho que vem como esses favoritos para disputar um título, mas estão ali para fazer uma graça. O Verstappen vai vencer algumas corridas e eles vão ter um carro para brigar por pódios ao longo de 2026. O outro ponto é a questão do Messier já ter falado que ele não acredita que a Red Bull vai chegar com o melhor motor da Fórmula 1. A Red Bull tá fazendo motor pela primeira vez. E ele não acredita que ele vai chegar já e já construir a melhor máquina possível. Então esses dois pontos me fazem pensar exatamente isso em relação à Red Bull. A nossa última equipe é a Mercedes, a equipe que vem tendo o rumor de construir o melhor motor, de que o carro deles vem muito forte e eles têm uma dupla muito boa. Eu acredito que se eles estiverem numa situação de disputa de título, eles estão muito mais confortáveis do que a McLaren, e pode até ser um cenário parecido com 2025, porque eles têm uma clara hierarquia de pilotos. Claramente o Russell é o primeiro e o Kimi Antonelli, que ainda está nesse aprendizado, é o segundo. Então, numa eventual disputa de título, eles têm claramente o primeiro piloto e o segundo para ajudar. Enquanto a McLaren vai ficar com a questão da papaya rules, um piloto ajudando o outro, ou não, no caso, um piloto não ajudando o outro, e isso pode beneficiar a Mercedes numa disputa. Porque sim, eu acredito que a Mercedes vem forte para 2026, vem para disputar o título de 2026 junto com a McLaren. Claro que nos últimos anos eles sempre tiveram problemas, não conseguiram se encontrar no regulamento, mas agora o efeito solo vai ser jogado de lado, são carros completamente novos. Eles, teoricamente, encontraram essa brecha aí no regulamento para conseguir fazer o melhor motor. Inclusive vai ter supostamente uma reunião com a FIA que vai rolar no final do mês de janeiro, em que algumas equipes, como a Aston Martin, como a Ferrari, estarem tentando pedir para que isso seja negado, seja proibido.
pela FIA. Eu acredito que a FIA não vai proibir, porque a própria FIA já incluiu no regulamento atual alguns mecanismos para que equipes que saiam atrás na questão do motor consigam gastar mais no seu teto de gastos para poder recuperar o atraso. Então, eu acredito que a FIA não vai voltar atrás nessa medida, né, nessa brecha que a Mercedes e a Red Bull encontraram. Mas a Mercedes é quem tem esse motor, é quem vai saber construir um carro perfeito para ele. Claro, a McLaren tem todo o apoio técnico e já está acostumada a trabalhar com a Mercedes, então vai conseguir construir um bom carro em volta desse motor. Mas a Mercedes foi quem descobriu, foi quem teve tempo a mais para trabalhar com isso e quem vem fazendo um grande trabalho nos bastidores para a temporada de 2026, seja de recrutar novos funcionários, seja de deixar um pouco 2025 de lado, apesar de terem focado bastante ainda até o final, para evoluir o carro de 2026. A Mercedes a gente sabe que sabe construir um carro campeão. O último regulamento não deu certo? Beleza. Mas eles já mostraram por mais de um regulamento que sabem construir um carro campeão. Fizeram isso mais de uma vez. Agora, um regulamento ou outro, você pode errar, acontece, ninguém é perfeito. Agora o carro é completamente novo e a Mercedes eu tenho total crença de que é capaz de voltar a ser próxima da Mercedes, que a gente sabe que é capaz de construir um carro competitivo, ainda mais com a dupla que eles têm, com o motor que eles vão ter. Eu acho que a Mercedes vem forte para disputar o título de 2026. Mas aí tá as principais forças da temporada de 2026, na minha opinião. É assim que eu vejo tudo, eu quero saber o que você pensa sobre isso, se você concorda, discorda de alguma coisa, não deixa de escrever na caixa dos comentários a sua opinião sobre as forças das equipes. Ficou inclusive com mais fazer uma graça do que meio de pelotão, mas pode ter uma mudança ali, algum fazer uma graça pode cair pro meio de pelotão também, isso pode acontecer, é só como eu enxergo ali, talvez Aston Martin seja o mais propenso a cair pro meio de pelotão. Dito tudo isso, eu quero lembrar você que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Lembrete aqui também para você se inscrever. Lembrete aqui também que você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. É simbólico, mas que faz uma grande diferença para poder ajudar a continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.